Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade Viva. E o tema de hoje é Ciência e religião. Hoje vamos falar desse assunto que todo mundo deve discutir, Fábio. Não. O assunto geralmente ciência e religião ainda é um tabu que se enfrentam, né? Eles têm ideologias e pensamentos diferentes. A ciência é muito lógica e a religião é muito, mística, no caso. Tem muita coisa que falam, mas não tem explicação lógica. E a ciência tem muita lógica, mas não tem explicação para quase nada, né? Tem algumas coisas que a gente é o concreto e o abstrato. abstrato. E hoje o assunto vai ser bacana. Eu particularmente gosto de falar sobre isso, acho que a Fábio também gosta. E venha com a gente. Solta a vinheta. E aí, isso aí, pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Né? Hoje a gente vai falar sobre ciência e religião. E a gente tem muita coisa para falar. Em 30 minutos, mas tem. Muita discussão Muita antes de discussão. iniciar, né? Fábio, o ser humano é uma coisa incrível, né? Demais. A gente conseguiu vir lá da caverna, muita coisa e tudo mais. Muita evolução. Muita evolução, né? Saiu das cavernas e montou essas cidades, toda energia elétrica, descobriu tudo com ciência. Exato. Né? Mas tem aquela coisa de onde a gente veio, para onde nós vamos. Você vai pro inferno, se vai No que pro você céu. acredita. No que você acredita não, que é oriundo das Quem religiões. é Deus? Quem é Deus? Ninguém nunca responde essa pergunta, né? Alguém tinha te responder, Fábio? Onipotente, onisciente, onipresente. E dá pra entender essas coisas? Você consegue imaginar alguém que seja onipotente, Aí- onipresente? Ai, porque Deus é amor. Mas você ama seu próximo? Eu Nossa. quero que você morra. E fazer uma E aí todo mundo fala assim, ó, todos nós somos irmãos. Será que no fundo a gente acredita nisso? Ai, não. É assim. Meio quando a hipocrisia, né? gente- Ah, sim. Né? E uma principalmente questão- os religiosos, a gente vê isso. Eu tô falando que eu me incluo nisso porque a gente, assim, quando é no nosso grupo, é muito fácil da gente pregar o bem. Sim. Mas se o outro tem uma opinião diferente da minha, meu filho, você Não se presta. prepare. Você se prepare. Sim. A gente pode dizer da questão do meu impasse com você quando entrou para a espiritualidade. Sim. Né? Das Sim. minhas crenças. Sim. E como assim eu camuflava a minha aversidade, Sim. né, no tema. E, claro, como a gente sempre fala, questão do diálogo e de aceitar diversidades. Não é a Sim. minha que é o certo, né? Que a gente está aí, eu abri mais a cabeça e falei, não, como é que eu quero pregar o amor Se e não consigo posso aceitar o outro a com a sua opinião, a sua diferença. com a sua decisão? Mas agora eu tenho curiosidade. Agora eu que vou fazer a pergunta. Como que dentro de você viu essa questão de ciência com religião? E se eu vou falar assim, por exemplo, em relação à criação divina de homem e mulher, porque dentro do meu entendimento as coisas não fazem muito sentido, né? Porque eu estudei e falei, bom, a ciência vem e fala que teve evolução do homem, não sei o que, dinossauro, criação da Terra, bilhões de anos, e a religião fez, 2000 anos atrás, não é 2000, mas é em torno de 5000, teve Adão e Eva. Pra mim, gente, Adão e Eva é simplesmente um conto de fadas, tá? Eu estou falando pra mim. Mas quero perguntar pra Fábio como que ela via isso, porque ela tem essa questão do cristianismo e tudo mais. E de Adão e Eva veio o restante de 8 Todos bilhões 8 bilhões de seres humanos. De 2 casais e 8 bilhões de seres humanos. Né? Que fica meio esquisito, porque a Bíblia também ela tem uns lapsos ali que não se encaixam. Que de repente Isso. o Adão e Eva Quando cria quando conta a história de Caim e Abel, que encontra fala outras pessoas outras longe. pessoas. De onde que vem essas pessoas? Mas assim, né? Vamos colocar aí que a Bíblia foi escrita por homens mas como a gente estava relatando, algumas coisas vão ser parecidas assim com o nosso tema sobre a religião e sua prática, porque aqui também estamos falando de religião, Sim. né? Quando é no ensino médio, e eu vou dizer por experiência minha, os meus professores de história, a maioria eram ateus, né? E a gente encontra esse impasse nessa questão de quando você se estuda história, do questionamento. Sim. Teve uns que fazem você questionar, né? Fazem
você duvidar dessa sua fé. E como, assim, no ensino médio, quando a gente está na escola, na maioria das matérias, quando a gente gosta, a gente até estuda, tudo mais, mas a maioria é decoreba mesmo. Então a gente fica ali naquele mecânico. Alguém quer aprender, Fábio? Eu só quero tirar nota 9 pra... Alguém quer aprender? Vou falar, matemática não sabe aprender? Então, a gente passa assim, automaticamente e sem os questionamentos. Porque quando você estuda lá, que aí vem a história do Big Bang, como surgiu o planeta e tudo mais, você, ali naquela fase, você não se questiona. Na verdade, você começou a ver a questão do universo agora recente, né? Cara, quando nós assistimos um documentário juntos, gente, da National Geographic, muito bom, né, Fábio? Você viu, explicando sobre aquele tamanho imenso de coisa que a gente não tem o mínimo de noção sobre aquilo, e entra em ressonância com isso que a Fábio está falando. Isso. Né? Voltando lá atrás, né? Perdão, Fábio, pode continuar. Então, eu não lembro qual é a editora, mas tinha, quando a minha madrasta era professora, tinha uns livros de história que eram muito assim, impertinentes. Não contava aquela história bonitinha, lindita, fazia te questionar. Então, eu gostei muito, tanto que eu separava para estudar para os vestibulares, pelo questionamento. E aí você fica meio confuso, né? Porque aí você começa a participar da igreja, e aí se conta a história de Gênesis, né? De toda aquela história sobre Adão e Eva. Mas não está o dinossauro nesse rolo todo. Ninguém fala disso. Só que a ciência comprova a existência do dinossauro mediante os fósseis. Você vai em museus e tem lá... Perfeito. Tem a mulher mais antiga, Joana. É Joana ou... eu não lembro. Luzia. O fóssil é mais antigo. Né? Que é muito velho. Muito velho. Então, assim, como você explica? E aí tem o contraste. E isso, pesquise. Isso, se está criando caraminholas, vai em busca das respostas. Pode ser que você não tenha, porque quando se trata de religião é tudo muito abstrato. E assim, Fábio, só uma pergunta antes de você continuar. Isso não foi libertador para você? Demais, porque eu estou falando aqui da minha experiência, tá? Como religiosa, como católica, eu fechava minha cabeça para... Não que eu deixei de ser católica, tá? Eu ainda sigo, sou praticante, acredito me identifico muito com a ideologia da Igreja Católica. Lógico, tem seus erros, né? Porque somos homens, né? Aí defensores têm suas, como é que fala? As ridicularidades, né? Pelo que aquele que a gente coloca lá, né? O problema não são as religiões, são as pessoas, né? Que querem demonizar. Como diz o ditado, né? Dê dinheiro e poder a uma pessoa e veja como ela se transforma. Então, assim, e o dinheiro também não é problema. É a pessoa. E aí, mediante nós apontamos o dedo, mas como será que nós reagiríamos? A gente sempre fala isso. Não, porque eu não faria. Será? Porque assim, a gente tá falando sobre a questão sobre o que é certo e o que é errado, né? Sim. O que a gente vê como certo e como errado, mediante a nossa crença. Né? Porque para outro que acredita em outra situação, pode... Perfeito. Pode ser... E isso que você está comentando também tem a ver com essa questão da ciência e da religião. Porque você tem esse embate, né? Como você comentou aí lá atrás e começou a fazer essa comparação do Big Bang, da Bíblia, porque também são julgamentos de certo e errado. Porque a igreja não, vamos falar da religião, né? Isso. A religião, independente da igreja católica, não é só católica, tá? A grande maioria das religiões tem lá os seus fundamentos, que o universo foi criado de uma forma, x tal, não sei o que, tal, e não tem nada a ver com o que a ciência fala. E assim, aí vem a questão do fanatismo e tudo mais, que eu não vamos entrar no detalhe dessa parte do fanatismo. Até porque tudo é o extremo. O extremo Se você ruim, pegar e beber água em excesso, vai te causar um mal. Se você hoje tomar 10 litros de água, você não vai parar no hospital? Então, assim, tudo em excesso é ruim. É ruim. Aí continua contando, Fábio, essa parte que você comentou, dessa questão que você teve, do confronto e tudo mais. Então, e aí foi a questão de busca mesmo, né, para entender, porque primeiro veio o questionamento de
sobre a reencarnação, que tem um vídeo lá que foi até muito bem bom, visualizado, e muita gente fez crítica construtiva, bacana, que interessante, né? Porque de situações de umas pessoas que passam por um sofrimento e de outras que são tão vangloriadas, né? E aí veio essa busca também pela questão da ciência, não que a ciência é certa e a religião, uma depende da outra, né? Porque se não fosse ciência, Perfeito, olha aí a Covid, né? Nós não só somos sem Covid, vacinados, né? Sarampo, tantas outras doenças. tuberculose, tudo que existiu. Graças a Deus tem os cientistas. Infelizmente aqui no Brasil ainda é a questão do recurso para investimento na ciência pouco. É pouco, mas assim, eles não deixam de fazer suas pesquisas, eles, graças a Deus, tem cientistas aí apaixonados pelo que fazem, que não deixam de buscar e cada dia está encontrando algo novo, graças a Deus, para nós evoluirmos, para vencermos certas doenças, né? E a gente não pode deixá-lo de lado. Ficar cego dentro da situação. Vamos falar sobre essa questão da junção da ciência e espiritualidade um pouco mais à frente, mas eu estou com uma dúvida com a Fábio, que quando foi o choque de realidade? Quando você falou assim, essa informação da Bíblia não tem nada a ver com essa relação. Eu acho que você comentou a questão lá a questão até do Big Bang, né? Isso. Como que nasceu? Porque na Bíblia alguém foi lá e fez a água. Assim como é tudo muito romantizado na questão da história de Adão e Eva, também é muito romantizado na questão do Big Bang. E a gente estava falando até dos filmes da Marvel, né? Sobre a questão de outros planetas, e a gente fica, nossa, mas será que existe mesmo essa joia do infinito? Que coisa inteligente, né, Fábio? Muito inteligente. Eu sou apaixonada, assim, repito mesmo de assistir várias vezes, e sempre a gente vê algo a mais. E é muito interessante como é tão imenso, né? Representa esse Deus universo, mesmo, né? A questão das galáxias. Não é bonito? Muito, muito lindo. Então, isso sim representa Deus. Né? A grandiosidade, a grandeza, a riqueza. A riqueza, o equilíbrio. Porque assim, você manter algo grande, equilibrado, Fábio, é muito difícil. Muito. É assim, a gente não consegue manter, assim, você vê, por exemplo, a gente tem aqui um país, né? Não estou falando do presidente Xiaobei, tá, gente? Estou falando de todos os líderes. Os líderes não conseguem manter suas nações equilibradas. Não. Imagina um universo inteiro. Tudo em ordem, sabe? Que tem a questão da gravidade. Gravidade. Cometa rolando pra cima, pra baixo e não bate na gente, não mata, não faz nada assim, não tem aquela coisa de errar. É uma coisa assim impressionante. Demais. Vai além da nossa compreensão humana de entender esse cosmos, né? Bonito e tudo mais. E quando você fala disso, Fábio, é muito interessante. Em algum momento você até tocou um pouco nesse assunto do filme da Marvel, de outras vidas. A gente vai falar sobre também vidas extraterrestres, né? Ou vidas fora da Terra, que é um assunto também que é um tabu. Isso. Que as pessoas também têm várias... Eu quero muito chegar nesse assunto, porque eu tenho muitas dúvidas. Nós vamos fazer até 2 vídeos, um só nosso e um outro com um convidado, que também é especialista nessa parte de extraterrestre. Em algum momento vai chegar, aguardem. E assim, essa parte de religião e ciência, a Fábio deu até um ponto agora que é a única dificuldade nossa, que elas brigam entre si. Demais. E na verdade deveria ter um complemento da outra. E as duas não têm resposta concreta. Porque a ciência, ela traz algo ali que é a base, né? Vai explicar a gente como que funciona o corpo humano, tal. Mas quando sobe um pouco mais, não consegue explicar. Porque assim, hoje a gente estava falando, questão do mental. A ciência não explica essas coisas da mente totalmente. Já abriram o cérebro, já fizeram tudo, já colocaram ressonância, mas não há uma explicação assim, muito definitiva para muitas questões, né, da mente. Tem até um livro chamado O Poder do Hábito, recomendo a leitura, que fala sobre a questão de tornarmos os hábitos, assim, para se tornarem diários na nossa vida, para a gente ter uma organização. Porque nada sem organização funciona. Não. Então, assim, para você colocar de forma aquelas coisas que você gosta realmente. Eu, vou dizer de mim, detesto academia. A gente estava falando sobre isso, né? Detesto acordar cedo. Por que existe acordar cedo? Por que a gente tem que acordar de madrugada? Né? 5 horas da manhã para trabalhar.
Sim. né? 4h30. Então, assim, mas você tem que fazer atividade física. E não é uma questão de estética, é uma questão de Cuidado, saúde, amor, né? cuidado com você. Como é que você diz que se ama e não cuida do seu corpo, que é o seu Isso. templo, né? Então, relembrando, estamos no processo de fazer isso, gente. A gente não é perfeito não, tá? Não é pra gente estar falando aqui... sedentária no momento. na verdade, essa fala é pra nós mesmos. Né? E aí a gente comentando, né, sobre... E aí eu coloquei, não, porque a academia tem que ser de manhã, porque acordar já pega o ritmo. Só que tem uma questão. Levantar cedo para ir para academia. E aquilo, você tem que escolher uma atividade que seja satisfatória para você. Divertida. Porque senão aquilo se torna um martírio. E mesmo você pagando antecipadamente, fechando um pacote de 3 meses antecipado para sair mais em conta, você acaba perdendo dinheiro. Porque você vai uma semana e é assim, a nossa sociedade de malhou 15 minutos, já quer estar com a barriga chapada, com os músculos. E não é assim. Ainda mais para uma pessoa que está sedentária. Sim. Né? Não é assim de uma hora para outra. Então, a gente questionando. E nesse livro tem muitos estudos científicos da mente, de como o cérebro funciona, mas que de alguma forma, mesmo eles tendo esse estudo, não sabe explicar a origem daquilo. Tem um filme também que chama Como Se Fosse a Primeira Vez. Que conta a história de uma moça que ela tem um acidente, perde a memória. Eu assisti. Eu achava que aquilo... Adam Sandler, alguma coisa assim. Que muito aquilo era, assim, ficção. E por curiosidade, eu fui pesquisar. É real. E existe realmente pessoas que perdem memória a cada segundo, às vezes. Tanto que nesse livro, O Poder do Hábito, tinha um estudo de um rapaz que ele a cada 10 segundos ele perdia a memória. Então, imagine... O desespero. Essa pessoa e você tem que... Em 10 segundos ela esquecia tudo. Então, é assim... Desesperador. De acordo com a ciência... Mas se não sabe não tem tratamento. O que se levou a isso, se é genético, então é essa fusão, né? Aqui não está falando sobre a religião, mas é uma coisa assim, da ciência abstrata. Perfeito esse exemplo que você deu, porque você falou de algo científico. Isso. Que também tem algo espiritual por trás. Porque não tem... Por que a gente não deu um salto muito maior, né? Pegando o gancho que você falou, é justamente isso. Existe algumas teorias espiritualistas que em algum momento a ciência vai juntar com a religião. Que esse seria o mundo perfeito. Porque aí você trabalha algo lógico, que é aquilo que você não conhece, para desenvolver e entender esse mecanismo que o Criador fez. Que a gente não sabe. Eu acho que uma parte da ciência que mexe com isso é a psicologia. Exato. De uma forma indireta, né? Porque eu falo direta, eles não usam o nome religião, mas é uma forma indireta, eles também trabalham isso. Não, porque tem a psicologia... Psicanálise, né? Que a gente estava falando, tem a holística, qual outro nome? A funcional. A funcional é aquela que a pessoa estuda da faculdade e a holística voltada é mais... com a ciência. E a holística é espiritual. É voltado mais para a espiritual. E são as duas psicologias. Isso, trabalha também com a mente. Só vamos ajustar aqui, porque psicologia é uma coisa criada para as faculdades mesmo. Não existe assim uma psicologia espiritual. A gente fala terapia que mexe com a psique, né? Que mexe ali com os sentimentos que tem regressão e tudo mais, que de alguma forma mexe também psicologicamente. Mas a gente não pode dar esse nome de psicologia porque é uma forma humana de tratar a psicologia, só para corrigir esse ponto. Mas as duas trabalham o mesmo ponto. Né? E ainda tem uma resistência muito grande, né, Fábio? Se a gente não corrigir esse ponto aqui, provavelmente algum psicólogo que assistisse esse nosso vídeo, ele ia criticar a gente. Não, né? Jamais. Eu não... Falando assim, olha, estão falando que existe uma psicologia espiritual, mas não existe, tá, gente? Só para corrigir. Terapia. É terapia. Terapia holística. Terapia holística. Que também, o fundamento da terapia holística também trabalha o mental, o espiritual, o físico. Isso é uma coisa que acontece, né? Mas não tem ligação nenhuma com a questão acadêmica da psicologia. Mas, graças a Deus, né, as pessoas estão abrindo suas cabeças, estão mudando.
e está tendo muita imersão da parte de terapia holística, que eu descobri esses dias, por exemplo, o Reiki, ele já está participando de processos do SUS. Que bom. Muitos hospitais estão usando o tratamento de Reiki. Né? E Reiki é teoricamente ligado a uma parte religiosa, né? Que mexe com energias, posição de mãos, tudo mais e tal. Ou seja, aos poucos está tendo essa aproximação da religião e da ciência. Porque infelizmente a gente somos imaturos, né, Fábio? A gente não consegue aceitar nem o familiar, imagina algo totalmente diferente, né? Você tem briga entre famílias e tudo mais. Se tem briga entre casais que se amavam e se odiavam, Vamos chegar nesse detalhe. Imagina ciência e religião, porque realmente... Que são os extremos, né? Extremos, né? Porque se você pegar hoje um extremo religioso, eu já vi absurdos de pessoas morrerem porque não tomam remédio, né? E não acredita. E também existem os extremos do outro lado que não vai no processo religioso, que poderia ajudar psicologicamente ele. Porque são os dois, que nem você acabou de falar, são extremos que não chegam no meio ali para se ajudar. Então, se você está assistindo esse vídeo e vive a situação dessa, por favor, procure uma alternativa que ajude você. Assim, não acredite na gente, mas dê uma chance para você mesmo fazer essa decisão e buscar algo, mesmo que não você acredite, mas experimente. Né, Fábio? Quantas coisas a gente experimentou, umas a gente gostou, outras não, e o que gostou a gente aproveitou para a nossa vida, e o que não gostou, tá tudo bem, vamos seguir a nossa vida e tá tudo certo, mas não perca a oportunidade de mudar. Né? Assim como você teve a oportunidade de conseguir fazer essa mudança e abrir a tua mente para a espiritualidade e também para a ciência, porque hoje você é extremamente mais racional do que você era antes. Né? Se você pegar a tua história de vida esses últimos anos, isso te ajudou tanto emocionalmente como fisicamente também. Isso. A tua vida até mudou em relação a isso, porque o envolvimento emocional na questão religiosa é muito grande. Com certeza. As pessoas julgam, elas não dão uma segunda chance, em virtude, não por causa delas, mas é de uma crença. Porque tem gente, Fábio, até a gente estava assistindo um filme aqui do Keanu Reeves, um grande ator, que até comentei com ela, falou, pô, o cara estava ali ajudando o outro, e por causa de uma crença de onde ele vivia, ele não tinha um amor do pessoal. E tinha gente que queria até ajudar ele, mas não, isso sim, é uma situação de um filme de uma região da Ásia, e aconteceu isso em vários planetas, até hoje acontece. De você chegar em um lugar que você é diferente, às vezes tem uma pessoa que gosta de você, mas ela não vai te aceitar, porque o grupo dela tem uma crença que o teu perfil não se encaixa. Isso. Acontece muito, né? Na roda de amigos, sabe? Na adolescência, quando você entrava em um grupo, alguém ali gostava de você, mas o restante não te aceitava porque você era um pouco diferente. Muitos, eu já passei por isso também. Questionamentos, falava, fulano acredita em tal coisa, né? E ele não encaixa aqui. E a pessoa que às vezes até gostava de você não te aceitar, fala assim, puta, cara, desculpa, mas a turma aqui não vai te aceitar. E ele deixava de ter uma amizade, ter alguma experiência legal, em virtude do que você pensava ou não, porque ele queria dar no grupo e não vivia a felicidade dele. Então, realmente, esse assunto é um assunto muito complexo, né, de ciência e religião. Né? O Big Bang e Adão e Eva é uma incógnita, ninguém estava lá para ver, não teve hoje, né, uma câmera lá para, estamos gravando aqui um momento e realmente apareceu Adão e Eva, apareceu o Big Bang. Não tem como provar essas coisas, né? E como nós não temos a capacidade de falar não sei, a gente cria 1000 teorias, né, vindo da cabeça de não sei quem, que teve o Big Bang ou teve Adão e Eva. Então, assim, gente, não estou desrespeitando nada aqui. Eu acho que eu estou falando por mim. Né? Eu não vi Adão e Eva crescer. Mas você também não viu Hitler, mas ele existiu. Não, peraí, são coisas diferentes. Tem registro do cara lá, fotos e tudo mais e tal. Adão e Eva foi alguém que escreveu. Quantos estudos já teve, Fábio, de situações, por exemplo, de criar uma história? Né? Esse eu vi uma coisa muito interessante, gente. Um grupo de pessoas sentadas em círculo, de mais ou menos 30 pessoas. Um cara começava uma história. Fulano acordou, deu um beijo na esposa, acariciou o filho, tal, não sei o que, tal. Aí ele mandava uma pessoa ler e o outro escrevia. Tu acredita que no final da conversa, passou pelo que você escreveu, a história que começou não tinha nada a ver É o telefone.
Porque o cara terminou. Não terminou com o cara, tipo, acordou, saiu de casa, não tinha mulher, era solteiro. Pra você ver a história. E eu fico pensando, se alguém lá atrás escreveu uma história em grego, a gente tá falando de uma língua que não... Alguém teve que traduzir, interpretar aquilo, escrever, passar para uma língua latina, que poderia ser romana, tudo mais e tal, depois passar para o inglês, depois para o português. Imagina a roda, o bolo de neve que veio mudando. E muita gente questiona, né? Você comentou outro vídeo. A Bíblia católica é diferente da Bíblia evangélica. Acabou! Por aí já, acabou. Já não tem uma história fidedigna. Porque os dois definem o seu lado. Não, E como eu falei, acho que foi no vídeo da religião também, sua prática, sobre como eu tinha a noção daquela Bíblia grande na casa da nossa avó, das paisagens, Você e tem eu medo, né? acreditava que um dia eu ia encontrar a Arca de Noé em algum país perdido na Terra. Né? Eu acreditava que lá por Jerusalém Você tinha acreditava em lá... anjo também? Hã? Anjo? Você acreditava no anjo com asa? No anjo com as asas de que abria o céu. E na minha cabeça, assim... E você acreditava mesmo, né? Acreditava mesmo. E assim, na questão da história dos dinossauros e de Adão e Eva, eu achava que Adão e Eva estavam em um país, vamos ver, lá em Jerusalém, e tipo, os dinossauros aqui no Brasil. Então não tinha como eles... Olha só, não tinha como eles se encontrarem por Você causa do acreditava mal. nisso, Fábio, como Isso. coisa real. Isso. E tu acha que as pessoas hoje não acreditam nisso? Algumas pessoas não acreditam realmente que isso aconteceu? Como não acreditar se acreditam nas fake news? Nos boatos aleatórios hoje em dia. E propagam isso sem pesquisar. Então, assim, a gente está falando aqui, é uma vivência nossa, experiências, nossas histórias. E não somos donos da verdade. É para plantar uma sementinha assim de um porquê. De você estudar. De questionar. E não aceitar, acreditar em tudo que te falam. E também ter a liberdade de mudar de opinião. De mudar de opinião. Eu sou católica, mas isso não quer dizer que eu vou me privar de e ficar só ficar nos conhecimentos só da religião lá na frente católica. você também mudar. Você está livre para fazer o que você quiser. Se você, dentro do seu entendimento, achar que tudo que você viveu já não é mais condizente, você tem a liberdade de fazer assim, ó, abrir aquela porta de cabeça e seguir seu caminho, desde que você ajude o próximo. Exatamente. Que você ame mim, o próximo. O que vale é a questão do bem maior, né? De que tem uma situação que eu sempre falo com ele sobre... É um comentário, né? Tipo assim, citaram como piada, mas que me fez raciocinar. Que uma senhora, né, que fazia lá todas as suas... cumpria as suas obrigações católicas, né, de devolver o dízimo, de participar de grupo de igreja e fazer oração. Você só chamava de beata de igreja, né? Isso, que eu também já fui chamada. E aí, quando ela foi para o plano superior, chegou lá, né, São Pedro perguntou para ela. Não, ela já chegou, tipo, já se achando que tinha uma medalhinha e que tinha que passar na frente. Não, mas porque eu devolvi o dízimo que eu participava, quando eu a troca, né? E a pergunta era, o que você fez para melhorar a vida do seu próximo? Não, mas... E era a mesma repetição. Não, mas eu devolvi o dízimo que eu participava, eu não lia nada. O que você fez para ajudar o seu próximo? E ela, no seu pensamento, ela falou, eu não fiz nada. Mas e repetia, mas eu participava da igreja. Então, não adianta a gente fazer todas o que a gente acha de os cargos, né? E não facilitar, não ajudar o próximo. E essa questão de ajudar não é financeiramente, porque toda vez que a gente fala sobre ajuda... Já pensa em dar doadinho, né? Que eu tenho aqui 10 reais, mas esses 10 reais está comprometido. Não, mas eu vou dar porque... Só que na sua cabeça, eu dei os 10 reais, não vai faltar para mim. Não, isso não é uma ajuda. Ou então, não, vou dar porque no seu dia de amanhã, amanhã ela tem que me ajudar. Isso não é uma ajuda. Né? É o tipo troca. De é uma barganha. Você ouvir
irmão, Isso. né? Ai, Aconselhar. apesar que diz que se o conselho fosse bom, dava vendia. Não, assim, Né? quando a gente fala de aconselhar, por exemplo, tipo, quando você fala de dinheiro, tem muitas formas de você ganhar dinheiro. Vendendo alguma coisa, dando um incentivo, tudo mais e tal. Até porque para a pessoa também começar a correr atrás, né? Isso. Dos seus sonhos. Porque isso é uma forma de ajudar. Com certeza. Porque assim, ensine a pescar, não dê o peixe. Não dê peixe. Isso aí vai ficar... É uma coisa que é eterna. Então assim, mas mais outra coisa, se não tiver o peixe naquele momento e for uma solução para aquele momento, dê o peixe também. Né? Faça ali tua doação. Até porque se você ficar sempre dando peixe, você de uma certa forma atrofia a pessoa, né? E você também fica sem peixe. Acaba você sem peixe, ele atrofiado e acaba ferrando todo mundo. Exatamente. Então é isso, pessoal. É uma breve relação sobre a ciência, religião e os acausos que acontecem em torno dessas histórias. Nós falamos aqui mais sobre o assunto e o tema do que acontece no dia a dia. Isso. Né, no real. Não falar tecnicamente de religião e ciência, porque não adianta nada. A gente está falando aqui de experiências que envolvem cientificamente e religiosamente as nossas vivências. Né? Que né, a Fábio falou da psicologia, falou desse assunto em relação ao ajudar ou não, porque também é ciência, dentro do nosso contexto que a gente está falando. Você ter a história que ela contou de ser muito religioso, mas não ter uma prática efetiva de ajudar o próximo também não vai adiantar nada. E assim, o nosso conselho, né, não vamos falar de conselho, mas a nossa mensagem é que, diante desses fatos, se vocês têm dúvidas sobre ciência e religião, estude, vá por você, não acredite se liberte, né, dessas amarras de que alguém fala para você seguir. Questione de fato, né, e que isso sirva de lição para você ser uma pessoa melhor. É isso. Que você consiga ajudar o próximo, que você consiga se ajudar nessa questão, né? A se melhorar para que você possa tornar esse mundo que a gente vive um pouco melhor, né, Fábio? Um pouco mais tranquilo. Exatamente. E é isso. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Espiritualidade Viva 07. E para adquirir o e-book do Wellington, O Caminho da Espiritualidade, é só lá na página espiritualidadeviva.com.br e adquirir o seu exemplar. Um beijo nosso e até o próximo vídeo!